Glória a Deus, querido. E nós vamos retomar os nossos estudos na carta de Romanos, Paulo escrevendo a essa igreja de Roma. O ano todo de 2017 nós trabalhamos nessa carta, fomos até o capítulo 13, e agora resta o 14, o 15 e o 16. Espero que até o final de fevereiro nós tenhamos terminado o conteúdo dessa carta, e em março vamos começar um estudo de Atos, o livro de Atos, para que a gente possa entender uma igreja em missão, né? Se nós no ano de 2017 trabalhamos a ideia de que o Evangelho de Deus, né, está proposto no livro de Romanos, dizendo que não há salvação a não ser pela graça de Deus. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação, foi graça de Deus. Se você está sentado aqui e crê que Jesus é o teu Salvador, não foi porque você é bonzinho, por causa dos seus lindos olhos, ou por causa do seu cabelo farto ou falto. É por causa da graça. Então, por causa da graça, nós somos, em primeiro lugar, taxados, categorizados como pecadores no livro de Romanos. E os 3 primeiros capítulos vão dizer isso, nós somos pecadores. E vai dizer, judeu não julgue o gentil, gentil não julgue o judeu, somos todos pecadores. E depois, do 4 até o 6, 7, 8, ele vai falar dessa graça de Deus que nos alcança. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, que é esse depósito da nossa confiança em Deus. E até para nós depositarmos essa confiança em Deus, nós precisamos que o Espírito dele nos encha de fé. Nós dependemos de Deus em toda e qualquer situação. E depois, do capítulo 9 até o capítulo 11, vai tratar de uma questão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Nós entendemos que em alguns momentos na palavra de Deus você vai dizer, não, Deus é soberano e ele escolheu e está escolhido. E em alguns momentos da palavra você vai dizer assim, ele escolheu, mas nós temos uma livre escolha também que ele nos dá. A salvação. E depois, então, do capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai tratar de assuntos práticos da vida cristã, da vida de igreja, como é que o cristão que vive o Evangelho de Deus vai viver esse Evangelho na prática. E hoje, para mim, é um dos suprassumo destes capítulos, é que vai tratar de como é que a gente convive com os irmãos em assuntos polêmicos. Como é que a gente caminha em unidade em assuntos controvertidos. Assuntos que a gente não pode dizer que é totalmente certo e nem totalmente errado. Eu chamo de área cinza das coisas. Que não dá para você dizer com toda clareza que está errado ou que está certo. São questões de consciência. E muitas dessas questões que Paulo está abordando em Romanos 14 foi motivo de cisão, de racha de várias igrejas no mundo, inclusive no Brasil. Então, eu gostaria que você ouvisse com um coração muito aberto. Mesmo que você tenha uma opinião formada a respeito do assunto, que a gente caminhasse nos versículos bíblicos e que você fizesse para mim 2 coisas. Não dá para ser só hoje, você tem que vir domingo que vem também, porque domingo que vem é o término. Eu vou trabalhar alguns versículos nesse domingo e trabalhar no outro. Agora, se você não puder domingo que vem, ouça o sermão lá no YouTube, no canal da gente, lá o PIBPB. Por quê? Para que você tenha uma opinião embasado na palavra de Deus e dizer, isso eu creio. Até para você vir conversar comigo depois. Pastor, olha, eu
eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, e eu vou dizer, eu tenho várias, mas a gente vai sentar juntos e vamos orar e vamos conversar. Mas Paulo mexe num vespero que talvez não seja tão vespero para os romanos, mas é um vespero para nós. E particularmente é um vespero para nós aqui da PIB-PB, de uma igreja pioneira. De origem alemã, com alguns costumes, e que está inserido aqui muitos brasileiros, brasileiro mesmo. E nós aqui temos muita gente que veio de outras igrejas evangélicas com outras linhas doutrinárias de pensamento, e nós estamos convivendo harmoniosa e pacificamente juntos, amando uns aos outros, mesmo com uma quantidade de teologia diferente que nós temos aqui nessas cabeças que estão olhando para mim com um olhar apreensivo para ver o que o pastor vai falar a respeito de Romanos 14. Por isso, queridos, se você está olhando, esperando o que eu vou dizer, então eu estou olhando para você para ver como é que você vai reagir. Romanos 14 é um desafio, mas Paulo nos ensina a priorizar aquilo que tem valor para Deus. E sabe o que tem valor para Deus? Nós. Vê que eu não disse eu. Nós. Porque a nossa unidade é a coisa mais importante para Deus. A nossa comunhão uns com os outros é mais importante do que alguns conceitos que nós temos separadamente. Quando Deus olha para aqui, Ele não olha individualmente, Ele olha para o louvor da sua igreja, Ele olha para a igreja de Cristo, Ele olha para o corpo dele. E por isso, é necessário que tenhamos então uma comunhão. Por isso o título desses 2 sermões que eu quero pregar é Princípios da Comunhão Cristã. Essa parte primeira é não julgue, e a segunda parte, no domingo que vem, aceite uns aos outros. Não julgue uns aos outros e aceite uns aos outros. Este é o princípio do versículo bíblico. E antes que você entre em crise, você, pastor, mas então quer dizer que seja qualquer coisa, a gente tem que não julgar e tem que aceitar? Não. O texto que nós vamos ler não diz que é todas as coisas. O texto diz que são assuntos polêmicos, assuntos controvertidos, áreas cinzas, áreas que nós não temos um consenso, coisa que a gente evita conversar e discutir porque a gente quer manter o amigo. É mais ou menos nisso. Então vamos ler o texto? Romanos 14, de 1 a 13, depois, domingo que vem, nós vamos trabalhar do 14 até o 23. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Primeiro grande tema aqui é que existem assuntos controvertidos. Existem assuntos que nós não vamos poder dizer com todas as letras, mesmo vasculhando a palavra, que isso é pecado na sua inteireza. E também não vamos poder dizer que isso é correto na sua inteireza. Os assuntos controvertidos nos levam a acreditar que em alguns momentos eles podem ser bênção, ou não ter problema, ou não causarem nenhum dano, e em algum momento, devido à circunstância, ele pode ser uma desgraça na vida da pessoa ou na vida da igreja. Então não depende do assunto em si, do objeto em si, mas depende de como nós agimos com aquilo e com as coisas. Então, está em nós o poder daquilo ser pecado ou não. E está aqui o motivo desses assuntos controversos, que não tem consenso, que causa sempre polêmica, que são área cinza, que não é nem preto nem branco, é consciência, questão da nossa consciência. Os assuntos que ele vai tratar aqui são 3. O primeiro assunto é a comida, carne. Segundo, ele vai falar lá na frente sobre bebida, nos versículos lá na frente do próximo texto que nós vamos estudar. E um terceiro, os dias sagrados. A comida, ele estava se referindo a algo específico, falando da comida, da carne consagrada, ou da carne que alguns crentes da igreja de Roma comiam sem medo, sem questionamento e sem nenhum tipo de angústia, e outros não comiam de jeito nenhum, absolutamente não colocava aquela carne na sua boca. E para a gente entender por que uns comiam à vontade e os outros não comiam, a gente tem que dar uma olhada para o contexto. E o contexto aqui não é simplesmente dos judeus que não comiam a carne. Os estudiosos levam a crer que também gentios que se converteram ao cristianismo também não comiam carne. E que gentios e judeus comiam carne. Então não tinha essa separação que muitas pessoas pensam que, não, é porque uns eram judeus e eles não comiam certas carnes porque eram consagradas aos ídolos e os gentios comiam de tudo. Não, não é essa separação. Esquece isso na sua cabeça. Você vai encontrar dentro do contexto aqui uma ideia de que não tinha uma etnia, não eram os judeus que não comiam e os gentios que comiam de tudo, mas eram cristãos, tanto gentios quanto judeus, que não faziam as duas coisas ou faziam as duas coisas. E a ideia aqui é basicamente a mesma. Tinha a ver com o fato de que em Roma todos os alimentos eram consagrados aos deuses. Todos. Então o animal era morto já consagrado a algum deus. Então quando a gente olha para isso, a gente pensa o quê? Que esse povo aqui estava dizendo o seguinte: não, eu não posso comer algo que eu sei que foi consagrado a um ídolo. Então as pessoas que pensavam assim diziam: se eu comer, eu estou perdendo a minha comunhão com Deus, eu estou pecando contra Deus, eu estou ingerindo algo que é consagrado aos ídolos. Então,
quando ele ia no mercado, ele falava assim: será que essa carne foi consagrada ao ídolo ou não? Será que essa aqui foi alguém que matou oferecendo ao Deus dele para poder depois vender ou não? Como é que eu faço? Então, algumas pessoas, tanto judeus, convertidos, e os gentios diziam: então é melhor eu não comer. Assim eu não corro risco nenhum. E aí virou vegetariano. No prato só salada, pepino, rúcula, jiló. Está ficando difícil o assunto. Enquanto isso, do outro lado, na mesma igreja, tinha gente sentada dizendo assim: pois eu? Meu amigo, picanha, ó, só sinto a brasa fazendo tss, 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 e eu como. E aí o outro está dizendo: mas eu não como porque é consagrado, porque eu quero me consagrar a Deus. Eu não quero que nada entre dentro de mim que seja pecaminoso. Eu quero me consagrar a Deus. Veja, salvo em Cristo Jesus. E o outro está dizendo assim: pois é, exatamente por isso que eu como. Porque Cristo já me libertou e não tem nada que eu como que eu digo assim: eu dou graças a Deus, porque é Ele quem me deu o dinheiro para comprar. Se o cara lá se consagrou, quando chega aqui eu oro e digo: Senhor, isso aqui é para a glória do Teu nome, porque isso vai fazer bem para mim. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor morreu na cruz por mim e eu estou livre de toda condenação, e eu mando bala. Qual é o problema aqui? Tem dois problemas aqui. Primeiro, e outra coisa, e o vinho? Pastor, o vinho é mais complicado. Esse eu sei que eu vou mexer no vespeiro. Porque, meus irmãos, primeira coisa que você precisa perceber é que, biblicamente, os textos bíblicos que você lê lá, vinho, é vinho mesmo, não é suco de uva, porque nós não tomamos suco de uva e ficamos bêbados. Nós tomamos vinho e ficamos bêbados. É o vinho que embriaga, não é o suco de uva. Então, Noé tinha ter embriagado com suco de uva, eu acho muito difícil. Você pode ir lá e comprar qualquer suco de uva e entornar o caneco, você não vai ficar bêbado, porque suco de uva não está fermentado. Acho difícil o contexto de se alegrar com vinho. Se alegra com vinho porque ele deixa a gente, alegrão. Quando você olhar para a Bíblia, você vai encontrar uma palavra chamada, que o vinho está onos, que é exatamente vinho. Então, o que nós precisamos crescer com maturidade, queridos, é não inventar palavras ou para justificar que eu não concordo com isso. Você tem todo o direito de não concordar com a bebida. Todo o direito, e nós vamos aprender com isso. Mas o que você não pode dizer que Jesus não multiplicou água em vinho, multiplicou água em suco de uva. Ele multiplicou em vinho. E se Jesus multiplicou água em vinho, é porque vinho para ele não tinha pecado nenhum. Qual é o problema do vinho? Nenhum. Qual é o problema que o vinho possa trazer? Nenhum, se ele for ingerido na quantidade certa para aquelas pessoas que não têm problema com bebida. Então, qual é o problema do vinho? Não é o vinho, somos nós. Qual é o problema da bebida? Somos nós. E aí, para você entender então que não existe na Bíblia referência que o suco de uva bebido e tal seja suco de uva que não embriague. Ele embriagaria sim, porque senão a Bíblia não diria: não seja dado ao vinho. Porque senão a Bíblia não diria em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o suco de uva, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: olha, não pode beber. Não, ele está dizendo: não se embriague. E agora eu faço um parênteses aqui, com temor no Senhor, para dizer para você, por que eu não bebo? Desde os meus 19 anos, eu nunca mais tomei nenhuma gota de álcool, nem de vinho e nem de cerveja. Nunca mais. Tenho 3 motivos para dar para você.
Primeiro, porque quando eu comecei a beber, eu descobri que eu sou alcoólatra. Pastor, você é alcoólatra? Eu sou alcoólatra, sabe por quê? Porque quando você é alcoólatra, você não deixa de ser alcoólatra. Você só deixa de ser alcoólatra quando você não bebe. Agora, se você beber, você volta a fazer tudo de novo. Eu descobri que a bebida para mim era um negócio que me levava a mais um e mais outro. E eu não precisava beber muito, eu já ficava bêbado pouco. Tem uns que falam assim, não, eu preciso de muito para beber. Mas daí lá, pelas tantas, ele bebe 3, 4 garrafas de cerveja, mas nem percebe que está bêbado. Mas ele está dominado por isso, ele não consegue parar de beber. Outra pessoa diz para mim assim, não, eu bebo só os finais de semana, eu sou bebo socialmente. Todo sábado e domingo, socialmente, eu estou entornando o caneco. Você é alcoólatra. Porque você não consegue deixar de beber. Experimenta não beber mais sábado e domingo para ver se você socialmente... Você não consegue. Então nós estamos numa polêmica, e a minha preocupação quando falar sobre esse assunto é porque eu estou aqui conversando com pessoas. Você precisa entender que se você tem um problema químico com bebida, álcool, qualquer tipo de vício, essa conversa é, você não pode beber. Mas não é porque o pastor Jacques disse, porque a igreja proibiu, porque a Bíblia diz que não pode beber. A Bíblia está dizendo para você que você não pode beber se você é alcoólatra, porque senão você vai se embriagar. E vai ser tomado pelo vinho, e vai se perder. E pelo bem seu, você não pode beber. Foi claro, meus irmãos? Pastor, eu não sou alcoólatra, eu tenho domínio sobre a bebida. E aí você vai dizer, eu não acho que é pecado. Vou dizer, a Bíblia não diz que é pecado. Mas por que as pessoas lá então estavam com essa dificuldade? Porque esses irmãos diziam assim, é pecado. Porque naquele contexto havia duas coisas. Primeiro, que não existia festa judaica que não fosse regada à comida e à bebida. Não havia. Mas essa igreja em Roma, qual era o problema dela? Não sei se você já ouviu falar de um deus chamado Baco. Tem gente que tem cachorro chamado Baco, né? Mas Baco. Baco é o deus romano, que o grego é Dionísios, e Baco era o deus do vinho e das festas. Tanto é que a expressão popular, isso aqui virou um bacanal. Bacanal é a ideia de o deus Baco que tomou conta da festa. Ou seja, saiu do seu domínio. Não tem mais como controlar. Então, o vinho tomou conta, a bebida tomou conta, o Deus daquele vinho, daquela bebida tomou conta. Por isso, então, muitos dos cristãos falavam assim, não, nós não podemos beber o vinho, porque ele está associado a todas as festas e as orgias que acontecem em Roma. Nós não podemos compactuar com isso. E aí nós temos esses dois grupos com mais um problema ainda. Porque alguns diziam assim, olha, tem um dia que é sagrado. E alguns dos judeus diziam assim, não dá para a gente desprezar o dia do Senhor, o sábado ou o domingo. Nós temos que obedecê-lo. E alguns diziam, não, mas esse dia tem que ser o sábado, porque a palavra diz, a Torá diz, né? E outros diziam, não tem que ser o sábado, mas tem que ser o domingo, porque agora Jesus ressuscitou no domingo, e agora a gente tem que obedecê-lo. Nesse dia eles faziam mais ou menos as mesmas coisas que não faziam no sábado. Então eles não andavam, não trabalhavam, não faziam nada e tal, só transferiam do sábado para o domingo. E outros irmãos estavam muito tranquilos com isso. Não se preocupavam com isso. E aí, nós temos exatamente essa polêmica. Tem gente fraco, ele vai dizer o texto, tem gente que é fraco na fé e tem gente que é forte na fé. E Paulo, então, vai descrever
que os fracos na fé são os que têm essas dificuldades de aceitar que existem assuntos polêmicos. Os fracos na fé são aqueles que, mesmo sendo convertidos, ainda não compreenderam que Cristo já os libertou dos dias, que Cristo é poderoso na vida dele e que não é nada que ele coma ou que ele beba que vai fazer dele menos ou mais amado por Jesus. E que não é nenhum dia que ele observe que vai fazê-lo mais crente ou menos crente, mais aceito ou menos aceito por Deus. Esses são os fracos. Eles olham para Jesus, mas ainda têm um temor de que, se deixar de fazer algumas coisas, Cristo vai estar chateado com ele e não vai querer ainda cuidar dele. Vai dizer, olha, você está em pecado para mim, e se você está em pecado, eu fico longe de você. Então, na dúvida, esses cristãos, eles observavam esses dias, eles cuidavam com o que comiam, se abstinham de qualquer bebida. Era gente muito séria, muito comprometida com Jesus. O engano é achar que essas pessoas não eram salvas. Elas eram salvas. Mas Paulo vai chamá-las de fracas. E vai chamar de fortes os que não se preocupavam com isso. Mas qual era o problema então? O problema é que esses dois grupos começaram a dizer para o outro que o outro estava errado. Começaram então a julgar o outro. E está aqui a grande questão desse texto de Romanos 14. Paulo está dizendo para estes que os assuntos que eles estão trazendo não têm uma resposta certa, nem uma resposta correta, coerente, mas que o que eles precisam observar, a atitude deles para com o irmão que faz isso ou que deixa de fazer isso. Então ele vai dizer que não é uma questão de salvação, os fracos na fé não estavam deixando de ser salvos, mas que aquela circunstância ali teria que ser tratada de uma maneira diferenciada, porque se tratava de pessoas sinceras com Deus, que queriam obedecer a Deus, que queriam ter uma vida santa com Deus, e acreditavam plenamente que não podia comer aquele tipo de carne, porque senão estariam pecando. E que acreditavam plenamente que se botasse uma gota de álcool, mesmo que não fossem alcoólatras, não tivessem problema com a bebida, estavam traindo a Jesus Cristo. E que acreditavam que havia um dia que eles precisam observar, porque eles queriam obedecer a Jesus Cristo. Você está entendendo, meu irmão, que essas pessoas, mesmo que elas estejam fracas na fé, por que fracas na fé? Porque a fé que elas tinham não era robusta o suficiente para ser uma fé em Cristo. E que Cristo era Senhor do dia, Senhor do que ele comia e Senhor daquilo que ele bebia. E que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Eles eram fracos nesse entendimento, enquanto os fortes eram aqueles que estavam livres em Cristo Jesus e criam que essas coisas eram menores. Mas qual o problema? O problema está no versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. O problema então nessa igreja de Roma, o Hernandes Dias Lopes vai dizer que os crentes fracos estavam julgando os crentes fortes como mundanos, e os crentes fortes desprezando os crentes fracos como imaturos. E eu acho engraçado que essas duas palavras que o Hernandes Dias Lopes usou, eu usaria elas as mesmas para o problema nas igrejas hoje. Aquele irmão que não tem dificuldade em ter lá na sua casa, dentro da sua geladeira,
reservado, guardado para ele, para os seus momentos íntimos, para o seu contato com a esposa, para aquele momento que eles estão lá sós, tomar o seu cálicezinho ou beber a sua cerveja lá no íntimo da sua casa. Para alguns, para quem não vê isso como problema nenhum, eles começavam a condenar ou desprezar os irmãos que acreditavam que nós não devemos ter cerveja em casa, não devemos ter vinho em casa, não devemos ter comida ou qualquer coisa que seja consagrada aos deuses. E até digo mais, eu conversando com um casal um dia desse, não é da nossa igreja, um casal muito querido, gente esclarecida da palavra de Deus, e eu fiz um camarão. Quando eles foram comer, que abriu, falou assim, ainda bem que nós tínhamos feito um outro negócio junto. Falou assim, não, isso aqui não. E eu viajei, teologicamente, para descobrir por que não, né? Eu fiz uma pergunta, vocês estão alérgicos? Pergunta besta, né? Não tem uma alergia, não. É que esse alimento aí, Deus diz que ele é impuro. Aí eu lembrei lá do Velho Testamento. Levítico 11, eu acho. Me ajudem aí, né? A lista de coisas que você não come, não come. Animal de pata fendida, oink, oink, né? E várias coisas. O que a gente faz nessa hora? Abre a Bíblia e dá um discurso teológico, acaba com o almoço, acaba com a amizade, destrói tudo, fala assim, fora daqui, seus chamam de quem? Imaturos. Seus imaturos, onde já se viu? Pensava que vocês eram mais maduros na fé, fora daqui. Não, a gente faz, então, tem aqui uma carninha, sim, esse eu como. Então, beleza. E eu mandei bala no camarão. E eles mandando bala na carne. Uma igreja no Rio Grande do Sul se separou, rachou a igreja por causa da questão pode ou não pode beber cerveja. Onde está Romanos 14 aqui? Vou contar um fato histórico para vocês. Quem conhece Charles Spurgeon? Cara de Deus, né? Vou acabar com vocês agora. Charles Spurgeon teve um problema nessa ordem com outro pregador daquela região chamado J. Parker, mas não é o J. Parker de agora, é um outro J. Parker. Sabe o que foi o escândalo que o Spurgeon teve? Porque J. Parker ele participava de teatros, ele ia assistir teatro, onde já se viu, e brigou e desfez a amizade. Mas sabe o que o J. Parker falava para ele? Falava assim, Spurgeon, se você for em qualquer outro lugar que não a Inglaterra, e você chegar com esse seu cachimbo, eles vão dizer que você não é crente. Porque Spurgeon fumava um cachimbo legal. O que fez o Crônica de Nárnia também, né? Gente, isso era uma questão cultural para o inglês. Inclusive tem até aquela piadinha famosa, diz que um batista, vamos colocar batista para você não ficar escandalizado, né? Vamos colocar do nosso aqui. Um batista alemão, um batista escocês e um batista inglês estavam conversando, e daí os dois, inglês e o escocês, dizendo assim, que absurdo, eu estou escandalizado, nosso irmão lá, alemão, toma uma cerveja, um chopp. Aí o outro falou, rapaz, quando eu vi isso, meu copo de Scotch, de whisky, quase caiu da mão, o escocês disse. E o inglês falou assim, o meu cachimbo caiu. E nós brasileiros dizemos assim, essas três coisas seriam condenadas por nós. Quem bebe cerveja, quem toma whisky, quem fuma. Meus irmãos, eu estou dizendo que isso está certo? Não, meus irmãos, não. Eu só estou dizendo que alguns assuntos que este homem está dizendo, Paulo está dizendo, eles são assuntos cinza, as quais nós não entramos em grandes discussões. E os fortes não devem, então, desprezar os fracos, e os fracos, aqueles que entendem diferente, não devem condenar os outros.
mas que todos nós sejamos fortes, ou seja, fortes tendo postura de entender que em algumas coisas que nós chamamos de pecado ou que não chamamos de pecado, elas diante de Deus é um produto para a nossa consciência diante de Deus. Então o que é julgar o outro? É desprezar o que pensa diferente ou condenar o que pensa diferente. Por que então não devemos julgar? Primeiro, versículo 4. Porque nós não somos senhores de ninguém. Quem é você, versículo 4, para julgar o servo alheio? E para o seu senhor, é que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia não diz que nós podemos ser senhor uns dos outros, mas a Bíblia sempre ressalta que nós devemos ser servos uns dos outros. Então isso quer dizer o seguinte: quando você tem um assunto polêmico, você deve se colocar na posição de servo daquele irmão. E ter uma postura de não condená-lo e não julgá-lo, porque você não está em condição de fazê-lo. E sabe o que o texto vai dizer lá na frente, no domingo que vem? Vou dar um spoiler aqui a respeito do domingo que vem. É que aqueles que se consideram fortes devem servir. Deixar até de fazer aquilo que você gosta na frente daquele irmão, para que ele não se escandalize. Cuidar para que o outro não se perca por sua causa. Você deve então ter a postura de servo do seu irmão. Um segundo motivo por que nós não devemos julgar é porque cada um vai ser julgado pela sua consciência. Mas qual consciência que deve ser julgada? Porque eu tenho que fazer um parênteses para dizer para você, daí o cara fala assim: pois é, por isso mesmo, eu faço o que eu quiser. Você não manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo e Deus. Nananina não, está errado. Você não manda em você. Em alguns assuntos a palavra de Deus nos dá autoridade sim de dizer: está errado. Em alguns assuntos Deus deixa para o corpo a correção do corpo. Em alguns assuntos qualquer irmão aqui está autorizado em amor chegar a mim, em amor, e dizer: pastor, está aqui a palavra, tem isso, isso, isso. Qualquer um. Então esse assunto de cada um vive do jeito que quiser e nós prestamos contas a Deus, não é neste quesito que Paulo está dizendo. Ele está dizendo em assuntos polêmicos, em assuntos cinza, em questões de consciência. Este sim, nós precisamos ser julgados pela nossa consciência. Mas eu queria colocar aqui dois quesitos para a gente falar dessa consciência. O primeiro quesito é que essa consciência tem que ter o foco em agradar a Deus. A minha consciência, a sua consciência, tem que ter o foco de agradar a Deus. Porque se a sua consciência tiver o interesse de agradar o seu próprio umbigo, então você está em pecado. E o texto vai dizer lá na frente que se você está interessado em fazer sua vontade, desprezando o que o outro pensa, e descredenciando, e não cuidando do que ele sente, do que ele pensa, então você esqueceu que o projeto nosso é servir uns aos outros. E a nossa consciência vai ser julgada por Deus em cima daquilo que é a nossa motivação em fazer as coisas. Então, se eu bebo só para provar para você que está certo, eu estou errado. Agora, se eu não bebo só para provar para você que está certo, eu estou errado. Porque a motivação é fazer com que você chegue à conclusão que eu estou certo. Não. Olha o que diz o versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Faço aqui um parênteses. Você vai encontrar irmãos que não lavam roupa no domingo, que não varrem casa no domingo,
que não fazem nada no domingo, porque entendem que esse é um dia separado. Eu sou de uma família assim, minha mãe ficava horrorizada em ter que fazer outras coisas, porque esse era um dia consagrado a Deus. Minha mãe é uma mulher séria com Deus. Aí depois, vai passando os anos, vai mudando. Mas eu me lembro que a gente tinha que ir para a igreja, fechava a loja, aí quando começou o negócio de loja, né, ela sempre tinha esse negócio, queria fechar a loja, mas o dinheiro falava mais alto, mas ela tinha essa consciência. Eu me lembro em situações minhas que eu me sentia constrangido. Quando eu estou de férias, eu me sinto constrangido no domingo. Estou lá na praia, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa para o Senhor, tinha que estar fazendo... A gente tem essa coisa. Agora, qual é o problema desse sentimento? Aí você encontra um querido irmão lá, e aqui eu vou fazer uma observação, aquele irmão lá que é sério com Deus, firme com Deus, e que ele guarda o sábado. Mas ele sabe que o sábado não salva. Ele sabe que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Mas ele entende que ele precisa consagrar esse tempo a Deus. Meu irmão, é a consciência dele. Não briga, não gasta tempo, não entra em discussão tola com isso. Porque esse é um assunto cinza. Ama o seu irmão. Viva esse relacionamento maravilhoso que Deus deu com você e ele. Para de brigar com isso. O pessoal da Novo Tempo já gasta bastante tempo de TV, gastando tempo com isso. Não precisa gastar tempo com isso. O versículo 6. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor e dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. A consciência dele vai ser julgada e vai ser absolvida, porque ele fez isso para agradar a Deus. Por que você não come camarão? Porque eu não sinto que isso é algo que não vai agradar a Deus. Eu acho que eu preciso cuidar. Está lá na Bíblia, eu não quero fazer. Meu irmão, tá bom. Mas enquanto eu estou comendo meu camarão, não fica olhando para mim com a cara de pecador. Para com isso. Não perca tempo com isso. Se come, agradece porque é livre para comer qualquer coisa. Você está comendo a feijoada na frente do cara que não come, só assim pegando aquele pedaço, mas aquele tosco daquele torresmo, e botando na boca e dizendo que você não sabe o que você está perdendo. Para de provocar. Não é esse o foco. A consciência deve ser de agradar a Deus. Eu estou comendo porque eu sou livre em Cristo e Ele me deu essa liberdade, eu vou desfrutar dela. Não, eu não como porque eu entendo que eu preciso me consagrar e isso é o que eu quero fazer. É para o Senhor, glória a Deus. Segundo ponto, porque a gente vai ser julgado pela nossa consciência, e a gente tem que cuidar então que essa consciência tenha Jesus como seu Senhor. Versículos 7, 8 e 9 vai dizer: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivamos, vivamos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então, se você se abstém das coisas, porque essa consciência sua é de agradar ao Senhor, através da sua obediência, da santidade pessoal, você não quer desrespeitar a Deus de nenhuma forma e nem o Senhor Jesus, porque isso você observa no que você come, você observa como o que você bebe, você tem um dia para adorá-lo, você entende que tem que ser assim, então faça. Agora, se você está liberto, sua consciência não te acusa, você quer honrar o sacrifício de Cristo que te libertou, você quer celebrar, você entendeu lá que no Velho Testamento, os 10 mandamentos, aquele quarto mandamento que tem a ver com o sábado, você entende que ele é cerimonial, e o outro não entende que é cerimonial, entende que são um mandamento moral. Se você entende que aquele mandamento de cuidar, guardar do dia do Senhor, você entende que é sábado ou domingo, que o faça.
Agora eu entendo, diferente de você, eu entendo que é um dia que você precisa, durante a semana, para se recriar, para se recrear e para refletir a glória de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, não vamos nos angustiar com isso, mas a nossa consciência tem Jesus Cristo como Senhor. Por que isso? Por que nós não julgamos? Porque isso é uma prerrogativa de Deus. Versículo 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Eu fico imaginando a cena. Você acha qual é a resposta certa para se entrar no céu? A resposta certa para entrar no céu, Jesus é o seu Senhor, foi o seu Senhor e o seu Salvador? Essa é a pergunta. Não é quantos quilos de camarão você comeu? Você entornava o caneco? Era sem álcool ou com álcool? Você bebia escondido, na frente da igreja você descia a lenha e lá na sua casa você tinha uma adega escondida. Essas não são as perguntas. As perguntas não são essas. E é essa. Quando Deus, o justo juiz, vai olhar as intenções do seu coração, vai entender como você vivia cada dia. Se você bebia, por que bebia? Se você comia, por que comia? Se você não fazia, por que não fazia? Para dizer para os outros que você é santo, então está em pecado. Ou para dizer para os outros que você é livre, para jogar na cara dos outros, está em pecado. Ele vai julgar as intenções do nosso coração, e Ele é justo juiz. E toda a hipocrisia cai diante de Deus, tanto dos santarrões, quanto dos libertões. Porque Deus vai julgar o nosso coração e vai dizer assim, todas as vezes que você olhou para o irmão, qual foi o seu olhar? De condenação, de desprezo? Você errou o alvo. O amor de Jesus faz com que eu me constranja. E alguns vão dizer assim, me constrangeu tanto que eu faço um voto, não vou beber. Foi o que eu fiz. E para os outros vai constranger tanto que fala assim, eu estou tão livre, tão liberto, que isso não me domina. E nós dois vamos entrar lá no céu felizes, para a glória de Deus, porque isso não vai nos diminuir, isso não vai atrapalhar a nossa comunhão, isso não vai roubar de nós, porque cada um vai ser julgado por Deus. Versículo 12, assim cada um de nós prestará contas de si a esse Deus. Então, meu irmão, não julgue em assuntos controvertidos. Hoje pela manhã nós estávamos conversando, surgiu o assunto de calvinismo, arminianismo. E aí, escolhemos ou Deus nos escolheu? Gente, se você acredita que você foi escolhido, glória a Deus. Você está escolhido. Agora, se você acredita que você escolheu, glória a Deus. Quem foi o agente da sua salvação? Foi você? Nunca. Nos dois foi Deus. Glória a Deus. Não entra nisso. Não perca tempo com isso. Porque assim como nós vamos prestar contas diante de Deus, mas nós vamos prestar contas diante de Deus de uma consciência que leva em conta o próximo. Deus vai nos julgar. Semana que vem eu vou conversar sobre isso, baseado em simples fatos, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Esse é o grande julgamento, porque isso reside a lei e os profetas. E quem foi resgatado por Jesus Cristo ama a Deus, o próximo como a si mesmo. Esse é o pré-requisito para dizer que alguém realmente é salvo. A consciência da gente deve ser julgada, e Deus vai julgar,
o quanto nós queremos o bem do outro. E olha só o que diz o versículo 13 para terminar. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É por isso que eu não bebo. Porque eu jamais quero chegar na sua casa e você dizer assim, eu tenho que oferecer uma cerveja para o pastor porque ele entorna. Eu não bebo, mas eu tive que comprar porque o pastor foi lá e eu queria agradar o pastor. Eu não quero você pecando por minha causa. Eu não quero que você chegue e fale assim, meu Deus, o pastor só bebe cerveja e eu não bebo, eu acho isso errado, mas eu vou ter que comprar. Aí você lá no bar do seu Zé, comprando a cerveja para o pastor. Faz sentido, meus irmãos. Eu não quero que você entre nisso. E também não quero chegar lá, o irmão falar assim, bom, ai meu Deus, o pastor chegou, deixa eu esconder as garrafas e tal, porque senão ele vai dizer, não, meu irmão, não me estressa. Seu bar que está lá, assim, com seus escotes, fica lá. Você tem a sua cerveja na geladeira, não vou ficar estressando você, porque isso é uma consciência sua. Eu não vou perder a janta porque... Não, meus irmãos, nós temos coisa mais importante para fazer. E é por isso que eu não bebo. Para quando eu chegar na casa do irmão que bebe, dizer assim, fica à vontade, querido. Só quero que você saiba quantos dedos tem na mão, para a gente continuar conversando. Só isso. E o outro que não bebe, não vou ficar, rapaz, pois é, fui na casa do irmão lá, entornou o caneco e tal, não sei o que. Não, não quero isso. Eu quero ter a paz com todos os irmãos, porque isso é uma questão de consciência. Se você come, não come carne, se essa carne for consagrada ao ídolo e tal, não sei o que, gasta tempo com isso. Nós não temos muito essa relação. Mas dia santo, né? Gente, todos os dias são santos porque nós estamos vivendo nessa graça de Deus. Então, o que nós devemos fazer? 3 coisas muito simples. Primeiro, não entrar em assuntos polêmicos. Aceitam que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Segundo, faça tudo para Deus. Faça isso com um propósito. Tudo para a glória de Deus. O que come carne, come para o Senhor. O que se abstém para o Senhor. Viva e morra para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E o último, não julga ninguém. Não fica com a cara torta porque você não concorda com o que o irmão faça ou não faça. Se você come ou bebe e tem isso como sua prática, não olha com desprezo por irmão. Agora, se você não bebe, não tem isso como prática, não condena o irmão. Agora, se você tem uma dificuldade com álcool, em nome de Jesus, você precisa se tratar. E aqui eu quero dar uma palavra para a igreja. Sabe qual o maior problema dentro das igrejas? É que elas não conseguem olhar para os irmãos que têm algumas dificuldades e amá-los, e abraçá-los e cuidá-los. Por isso, eles não pedem ajuda para nós. Porque nós julgamos eles como membros de 2ª categoria. Dizendo assim, você é um fraco. É por isso que as pessoas que estão com problema com drogas, muitas vezes elas fogem do nosso contexto, porque elas vão ser julgadas. Recentemente nós tivemos vários artistas evangélicos, vou chamar de artistas gospel, tá? Depois eu explico por causa da diferença, mais um dia, separado. Eu e você. Estavam viciados em cocaína, eu acho, né? Cocaína. Fazendo shows evangélicos. Qual é o nível que essas pessoas chegaram?
será que não teria um momento onde elas poderiam chegar para a igreja e a igreja aceitá-los e caminhar com elas e tratá-las? Veja, isso não é um assunto polêmico, tá? Isso é um assunto que precisa do amor. Eu estou só dizendo a questão do julgamento. E nós queremos ser uma igreja que cuida de pessoas. Está escrito na bolacha. Aquele negócio grandão que você viu lá, querido, você veio a primeira vez, enorme, não dá para dizer que não viu. Aquilo nós chamamos de bolacha, é o nosso alimento. Lá está dizendo que nós queremos cuidar de pessoas. Como é que nós vamos cuidar de pessoas se a gente diz assim, não vou cuidar de você porque você é de segunda categoria? Ah, você tem um problema, eu não quero. Está errado. Nós queremos cuidar de pessoas, então para cuidar de pessoas nós não podemos julgar pessoas. Nós temos que amar pessoas e tratar de pessoas e cuidar de pessoas e curar, em nome de Jesus, pessoas. E o último então é uma postura que nós devemos ter de querer fazer para os outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para a gente. Isso está em Mateus 6,12. Mateus 7,12, desculpa. Diz assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Não fazer para os outros o que eu quero fazer para os outros. E não esperar que os outros façam para você o que você quer que os outros façam para você. É fazer para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Gostaria de ser tratado com respeito? Então trate com respeito. Se você tiver um problema que possa vir a público e as pessoas saibam, como é que você gostaria que tratasse? Digamos que fosse você que tivesse um vício da bebida, do álcool, do cigarro e tal, das drogas, como é que você gostaria de ser tratado? Eu tenho uma frase para mim. Justiça para mim, misericórdia para você. Então, todas as vezes que tem um assunto, eu trato com justiça comigo. Eu tenho que ser severo comigo. Estou errado. Não posso dar moleza para mim, porque eu sei que eu preciso. Paulo me diz que eu tenho que esmurrar o meu corpo, que eu tenho que lutar contra as coisas. Eu não quero viver assim. E eu tenho muitas áreas na minha vida que eu digo assim, Jacques, você está errado, você está em pecado, você é um safado. Eu falo. E quantas vezes você vai ficando diante de Deus? Tem vezes que eu baixo a minha cabeça para orar, eu digo, Deus, eu não sei nem o que eu falo para o Senhor, eu estou com uma vergonha. Mas está errado, Senhor. Não é justo, eu tenho que mudar. Aí eu venho para o meu gabinete. Aí a pessoa entra. E a pessoa conta um problema parecido com o meu. Digo, Deus ama você. Está todo envergonhado diante de mim, dizendo, confessando. E eu me ponho no lugar daquela pessoa. E se fosse você que estivesse confessando para ela, como é que você queria que ela te tratasse? Pastor, hein? Safadinho. Não. Então, é nesses termos que nós devemos nos relacionar uns com os outros em assuntos controvertidos, em assuntos polêmicos. Se você acha isso errado, então não faça. Mas não cobre do outro que faça ou não faça porque você acha certo ou errado. Princípio da nossa comunhão, primeiro princípio é não julgar assuntos controversos. Aqueles que estão claros na palavra não é julgamento nosso, é a palavra. Aqueles que estão em polêmica, vale a prerrogativa do amor. E agora eu vou fechar dizendo uma frase que eu gosto muito, nunca cheguei a um consenso de quem disse essa frase. Mas toda frase que a gente não sabe teologicamente, a gente diz para dois caras, ou Francisco de Assis ou Agostinho. Então, eu vou jogar para um dos dois. Diz assim, que a gente tem que ter firmeza, convicção nas coisas primárias da fé, flexibilidade nas secundárias e amor sobre todas as coisas. Tem coisa que é fé e convicção.
tem coisa que é flexibilidade. Mesmo porque, se você olhar, esse mesmo assunto de Paulo, que ele fala para os romanos, na carta de Gálatas 4, ele trata isso com um problema judaizante. Estes homens estavam dizendo que não podia beber e nem comer nada e tinha que observar o sábado. Isso era a salvação. Ele estava dizendo, não. Vocês estão errados, vocês estão em pecado. E ele trata diferente também lá em Colossenses, que ele vai dizer assim, vocês aqui, tem um grupo chamado gnósticos, que estão dizendo que a carne, a matéria da gente precisa ser, sofrer. E a matéria é errada e o espírito é maravilhoso, então ele precisa ser liberto. Então você tem 2 jeitos para libertar o espírito. Ou você massacra a carne, não dá nada para ela, não faz nada, que ela não come essas coisas, não bebe essas coisas, massacra ela. Ou libera geral, que eram os ascetas ou os libertinos. Até ela morrer de tanto prazer da carne e ela se matar de desgosto, e aí o seu espírito é libertado. Esses eram os 2 conceitos. E Paulo vai dizer assim, vocês estão em pecado, está errado, esse tipo de comida, esse tipo de bebida está em pecado. E aí ele chega dos romanos, ele diz assim, não, tem uma situação diferente, um contexto diferente. Meu irmão, nós estamos falando aqui, a gente séria com Deus, a gente que ama Jesus, a gente salva por Jesus. Esse é o contexto que eu estou dizendo. Então, amor sobre todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, terminando esse tempo de culto. Senhor, ensina-nos a amar o nosso irmão. E nesses assuntos que nós não temos uma clareza da tua palavra, o Senhor nunca vai dizer que isso é pecado ou não é, porque isso depende do contexto, depende de mim, depende do meu irmão. Por isso, nessa noite, eu quero lhe pedir, Senhor, enche a tua igreja do teu amor. Para aqueles irmãos que entendem que precisam obedecer algumas coisas, que se abstêm por convicção do que come, do que bebe, de dias, ou de qualquer outra coisa. Que nós os respeitemos e os olhemos como Cristo morreu por eles também. E que eles não são inferiores, são amados nossos. E que ninguém os faça tropeçar por causa disso. Mas também, Senhor, aqueles que desfrutam de uma liberdade, não entendem que isso seja mal, mas que eles tenham sabedoria para não causar nenhuma angústia, mas que nós, talvez que entendamos diferente, não os olhemos com um olhar de condenação. Mas que a igreja de Cristo viva essa fraternidade e cresça nesse servir uns aos outros. Pai, mas eu oro por aqueles que têm dificuldades nas áreas que nós mencionamos. Tem algum tipo de vício, Senhor, que ela luta tanto tempo e não consegue se libertar. E ela se sente sozinha e sozinho, porque ela morre de medo, ele morre de medo de que a igreja saiba, porque o dia que a igreja souber, ele não sabe como vai ser julgado a sua causa. Pai, que isso não tenha esse julgamento entre nós. Que nós saibamos, ó Deus, que somos pecadores, servos uns dos outros, e que fomos perdoados pelo Senhor Jesus. Foi a graça que nos alcançou, não somos melhores que ninguém. E que a igreja possa amá-los, apoiá-los, ajudá-los, para que eles sejam curados das suas enfermidades psíquicas, químicas, e às vezes, ó Deus, pela sua luta, Senhor. Pai, e que a igreja seja um lugar terapêutico, de cura, de restauração de pessoas. Gente que cuida de gente, cuida com o amor do Pai,
discipula no caráter do Filho e os envia no poder do Espírito Santo. Dá-nos essa igreja, Senhor, que ama, que discipula e que envia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.